A Moldol Plástico completou 65 anos de vida no dia 4 de novembro de 2020. Os sócios Joaquim Landô e Lúcio Rodrigues transformaram sonhos em realidade, com dedicação e sacrifício e em espírito de equipa. Passados 65 anos, a Moldol Plástico continua a crescer e a ser uma referência na área dos moldes. O Azemasnet entrevistou os 3 administradores atuais, Carlos Silva e Helena Landô, filha do fundador Joaquim Landô, e o mais recente elemento da equipa, Renato Pinho. O tema da conversa foi o passado, o presente e o futuro da empresa. A Moldol Plástico completou 65 anos de vida recentemente. A empresa ficou na história no Conselho de Oliveira das Mães como sendo a primeira da área dos moldes. Isso ao passado. Como é que olha para o presente e como é que perspectiva o futuro da empresa? Nós, o futuro, não sabemos, não é? Neste momento, isto, da forma que está, não está muito fácil. Durante o percurso, foi um percurso também com algumas dificuldades, não foi tudo rosas. Já houve outras crises, o Covid é uma crise diferente, mas há uns anos atrás, eu ainda há tempos, encontrei uma carta do meu pai, em 1970 e tal, a falar de uma crise. Portanto, as crises são cíclicas e acontecem. E a Moldol Plástico foi sempre sobrevivendo. E a Moldol Plástico foi sobrevivendo sempre a esse tipo de situações que não são nada fáceis, como toda a gente pode saber. Agora, quer dizer, o presente estamos a lutar e a tentar sobreviver e dar a volta às situações, e temos conseguido até hoje. E penso que, quer dizer, o futuro nós queremos que isto continue e queremos que a Moldol Plástico tem pernas para andar, porque tecnicamente estamos ao lado dos outros, não temos problema nenhum, apesar dos nossos 65 anos, não temos problema nenhum em estar ao lado, seja de quem for, até o mais evoluído, portanto não temos problema nenhum. E para si, o que é que representam estes 65 anos? Acompanhou de perto a história da Moldol Plástico, o que é que representa para si estes 65 anos de vida? Isto para mim, a Moldol Plástico é a minha vida mesmo, porque eu trabalhei durante alguns anos na Jolus. Eu comecei por trabalhar na Jolus e depois estive lá 14 anos e depois, ao fim de 14 anos, é que passei para a Moldol Plástico. E pronto, isto é a minha vida e eu, tentando seguir, portanto, o percurso que o meu pai me deixou, porque isto não é fácil. Também tenho uma equipa à minha volta espetacular, eu reconheço que nós trabalhamos muito em equipa e tenho pessoas ao meu lado que me têm ajudado muito a passar isto tudo, que não é fácil. E pronto, vamos tentar que isto continue e que tenhamos sucesso. Continua motivado a trabalhar na Moldol Plástico? É assim, estás motivada primeiro porque eu gostaria de seguir, ou melhor, estou a seguir aquilo que o meu pai e os sócios na altura, eles eram sócios, fizeram, e eu gostaria que isto continuasse. Quando eu não puder estar aqui, não estarei. Para já vou estar, não é? Enquanto eu puder estar aqui, eu vou estar. Acho que ainda tenho força para isso. Eu tenho menos um ano que a Moldol Plástico, mas acho que ainda me sinto com capacidade. Se eu vir que deixo de ter capacidade, sairia. Mas continuar a sentir prazer em trabalhar? Completamente. Sinto um orgulho enorme nesta empresa, porque assim, eu vivi aqui sempre. O meu primeiro trabalho foi na Jolus. Eu fiz o liceu só, fiz o 7º ano, e depois comecei a trabalhar na Jolus, e estive lá, como disse há bocado, há 14 anos, e estou aqui há 20. Mas agora com outras responsabilidades? Sim, completamente. Lá em cima, portanto, na Jolus era diferente, a minha responsabilidade era diferente. Aqui, claro que a responsabilidade é maior. Eu tento
dar o meu melhor, aquilo que eu possa. Mas é o que eu disse. Eu disse há bocado e continuo a dizer, eu tenho pessoas ao meu lado, o Carlos Silva foi uma ajuda fantástica, que eu já lhe disse a ele. O Carlos Silva, tivemos aqui uma pessoa, o Renato ainda está aqui há pouco tempo neste Plouro, porque ele estava na Jolus como financeiro e lá tinha um valor também que eu admiro, ou que eu admirava e continuo a admirar. Portanto, são pessoas que estão, e tivemos aqui uma pessoa também que saiu para a reforma do Dr. Espírito Santo, que foi uma pessoa também crucial na altura em que entrou. Portanto, ficamos os três, eu, o Carlos e o Dr. Espírito Santo, numa altura complicada, muito difícil mesmo, e eu reconheço que eles foram dois esteios fantásticos, que eu já lhes agradeci e estou a agradecer agora publicamente, porque realmente foram pessoas espetaculares. Eu tenho realmente uma equipa muitíssimo boa, que sempre me ajudou muito em todos os momentos. Claro que as decisões muitas vezes são em conjunto, nós decidimos sempre em conjunto aqui, que eu acho que é uma coisa muito boa. Temos sempre essa preocupação das decisões serem sempre a três, portanto, neste caso, que somos os administradores. Isso nem sempre é fácil, mas temos conseguido ao longo dos anos e, portanto, isso é o sucesso. Eu acho que o sucesso da Moldoplástico também é esse. Eu cheguei aqui, eu era filha do patrão, não é? E soube ocupar o meu lugar, com a ajuda de todas as pessoas que me tentaram ajudar e que me têm ajudado ao longo da minha vida aqui. Mas a Moldoplástico, para mim, está no coração. E é diferente, lida bem com o facto de ter subido agora, ou ter outro tipo de responsabilidades na empresa, ou seja, já não é filha do patrão, já não trabalha Não, eu acho que a minha responsabilidade é igual. Eu sempre mantive, portanto, a forma como eu estou no Moldoplástico é exatamente igual. Eu sempre tive, pronto, essa responsabilidade eu sempre a tive. Não é por agora ser acionista que as coisas mudaram. Eu continuo a ser a mesma pessoa e continuo a dizer a mesma coisa. Nós trabalhamos em equipa aqui e acho que é um bom lema nesta empresa. Eu faço a mesma pergunta ao Carlos Silva: como é que olha para o presente e o futuro da empresa? Complementando aqui um pouco a informação que a Dona Helena Landau disse, o presente, naturalmente que é um presente um bocadinho difícil, no sentido, portanto, de um período, porque estávamos a sair de um período também igualmente difícil. Nós tivemos, portanto, também uma crise muito grande, começava em 2008, 2009. Tínhamos também alguns problemas que tinham a ver com aquilo que é o estado das empresas. As empresas, por norma, portanto, nascem, depois vão crescendo, não é? Têm uma margem de progressão e chegam a um ponto em que as coisas atingem uma certa maturação e acabam muitas das vezes por estagnar e, portanto, por não evoluir. Isso, portanto, faz parte um bocado daquilo que é a dinâmica das empresas. Isso aconteceu aqui bem nesta empresa, fruto, portanto, de vários fatores, fruto, portanto, da saída dos fundadores, a quem nós devemos muito, portanto, e eu já, portanto, disse várias vezes que nós não nos podemos esquecer desse sentimento de gratidão por quem ousou e teve a coragem de criar esta empresa. Dois visionários, duas pessoas, portanto, humildes, de uma simplicidade grande, mas que tiveram a coragem, no fundo, de criar esta empresa em 1955, no dia 4 de novembro de 1955, para ser mais preciso. Trabalhavam numa outra área e viram aqui uma oportunidade de negócio. Com a ajuda de algumas pessoas, foram construindo, no fundo, aquilo que é a Moldoplástico hoje. Como a Dona Helena disse também, e bem, portanto, tiveram muitas dificuldades, passaram por muitos sacrifícios, não tiveram uma vida fácil. Às vezes as pessoas pensam que os empresários têm vidas fáceis, mas não têm. Portanto, foram pessoas que começaram de baixo e conseguiram, no fundo, criar todo este património.
E hoje a Moldoplástica é vista no presente em muitos países, é uma empresa reconhecida internacionalmente, temos uma vertente exportadora extremamente grande, nós praticamente tudo o que produzimos é para exportação, temos um cliente ou outro de âmbito nacional pela dimensão e pela tipologia de moldes que nós fazemos, mas basicamente a Moldoplástica, à semelhança de muitas empresas com a dimensão da Moldoplástica, é uma empresa vocacionada para a exportação. Portanto, esse passado de dificuldade trouxe também uma outra empresa ao grupo, que acaba por ser, no fundo, uma empresa que surgiu como um complemento da necessidade que a Moldoplástica tinha em testar os seus moldes, que foi a Plásticos Jaluz, que foi fundada em 1971. Essa empresa surgiu, no fundo, para dar apoio, para complementar aquilo que era o trabalho feito na Moldoplástica, porque havia essa tal necessidade de testar os moldes. E, portanto, são duas empresas que, no fundo, fazem parte do grupo. São duas empresas que os dois sócios fundadores, portanto, tiveram, como eu disse, a coragem e a ousadia de poder criar e, ao mesmo tempo, portanto, não é só a vertente empresarial, também aqui a vertente humana, portanto, de dar emprego a pessoas do nosso concelho e fora do nosso concelho. E o crescimento foi feito assente nestas premissas de sacrifício, de trabalho, de ter pessoas de grande valor, que foram passando e deixaram a sua marca ao longo dos tempos na Moldoplástica e na Jaluz também. E, portanto, o presente hoje, como eu dizia, a Moldoplástica durante algum tempo, ou mais nos últimos anos, já depois dos sócios fundadores terem saído, acabou por, de certa forma, estagnar um bocado naquilo que diz respeito, portanto, ao seu projeto. Portanto, estamos a falar de que ano? 2008, 2009? Já antes um pouco. Talvez no início da década, no início dos anos 2000, houve aí um momento que efetivamente a empresa as coisas poderiam ter acontecido de outra forma, não aconteceram, portanto, por algumas razões, portanto, que eu portanto, também não irei revelar, mas portanto, não aconteceram porque não tinham que acontecer, ou porque foi estratégia, ou porque também, fruto das várias crises que foram existindo, a empresa apostou se calhar antes em manter aquilo que tinha e acabou por, no fundo, não de haver aqui um período de alguma estagnação. Portanto, isso foi bom, isso foi mau. Também temos que ver que nesse período houve aqui uma revolução completa no que diz respeito àquilo que era a execução dos moldes, porque nós vínhamos de um percurso que era muito mais manual, os moldes eram feitos nós fazíamos, portanto, trabalhávamos em várias áreas, mas os moldes, apesar de já haver maquinaria, não havia ainda programação, as coisas eram feitas muito o desenho à mão, começaram a surgir os computadores, começou a surgir aqui novas dinâmicas e, portanto, as empresas foram se adaptando, o próprio percurso das pessoas, portanto, em alguns casos, se calhar, que teriam dava um grande contributo, passou a ser um contributo, se calhar, um bocadinho diferente, porque, por exemplo, os fresadores tinham uma importância muito grande naquilo que eram as dinâmicas da empresa e deixaram de ter essa dinâmica tão vincada, porque as coisas passaram a ser feitas mais informaticamente. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que... E houve essa evolução tecnológica aqui na Moldoplásticos depois? Sim, houve. Nós depois acabamos por nos adaptar àquilo que eram portanto, as circunstâncias do presente, não é? Portanto, a empresa está apetrechada com máquinas de última geração, com computadores e softwares também de última geração. Portanto, nós, como já foi aqui dito, portanto, nós ombreamos com qualquer empresa e estamos preparados para fazer qualquer molde. Essa estagnação terminou quando? Quando é que deram um salto para competir com... Não, eu não digo estagnação em termos de competição com a nossa concorrência, digo estagnação em termos do seu crescimento. A empresa chegou a um determinado nível de faturação e decidiu manter-se por aí. Percebe? Portanto, não decidiu que se calhar que era o suficiente, poderia ter contratado mais pessoas, poderia ter contratado mais equipamento, comprado mais equipamentos e a empresa poderia ter continuado a crescer porque tinha um grande potencial, porque a empresa, como eu disse, é reconhecida internacionalmente e nós fazemos moldes para qualquer ponto do globo. Além do mais, temos uma particularidade que se calhar nem toda a gente tem, ou as outras empresas não têm, porque nós fazemos moldes de grandes dimensões. Há cerca de meia dúzia de anos fizemos um dos moldes provavelmente maiores do mundo. O molde pesava 140 toneladas e, portanto, não há muitas empresas no mundo que tenham... Esse molde foi para quem? Esse molde foi para uma empresa espanhola, portanto, para o setor da embalagem. Portanto, tratava-se de um contentor de grandes dimensões, um contentor urbano, e foi um molde, portanto,
portanto, impressionava pela sua dimensão, pela sua grandeza. E, portanto, não há muitas empresas que consigam fazer moldes desta tipologia. Portanto, nós, mesmo aqui em Oliveira das Meias, portanto, basicamente, em termos daquilo que é a construção da tipologia de moldes, nós somos uma das empresas que tem a capacidade de fazer moldes de grande dimensão. Vamos a falar de moldes acima das 50, 60, 70 toneladas, portanto, que são moldes já muito grandes. E depois temos uma outra variável que, na minha opinião, é muito positiva e que se aprende um pouco com aquilo que é, nós nunca nos focamos apenas num só setor de atividade. Portanto, nós trabalhamos para o ramo automóvel, como a maioria das empresas trabalha, e basicamente, se calhar 90% das indústrias de moldes em Oliveira das Meias trabalham para o setor automóvel. Nós decidimos sempre manter várias portas abertas, porque também isso é uma característica que herdamos do passado. Nós trabalhamos para o mobiliário, portanto, o setor mobiliário, e portanto, o facto da Jaluz hoje ser um player na área do mobiliário deve-se a essa experiência que adquiriu e à dinâmica que sempre existiu de construção de moldes para a indústria do mobiliário, mesmo para os concorrentes da Jaluz. Nós hoje ainda continuamos a fazer moldes para alguns concorrentes da Jaluz, pela confiança que existe desta relação, que é uma relação que, portanto, tem décadas, mas trabalhamos também para a eletrónica, nós trabalhamos para o setor automóvel, portanto, nós nunca afunilamos ou nós nunca deixamos que o nosso foco fosse apenas o setor automóvel, deixamos sempre todas as portas abertas, com algumas vantagens que isso traz e com outras desvantagens que também possam trazer, mas portanto achamos que no fundo temos um percurso que é um bocadinho diferente da maioria das empresas de moldes. Portanto, o futuro está em aberto, como eu disse, eu acho que nós tivemos sempre, mesmo em períodos difíceis, a empresa teve sempre a capacidade de conseguir ultrapassar esses momentos de crise. Muitas das vezes não é fácil, porque hoje em dia as dificuldades acabam por ser ainda um bocadinho maiores, as margens são muito baixas, nós temos também muitos problemas ao nível, portanto, daquilo que pagamos pela energia, daquilo que pagamos de impostos ao Estado, a concorrência também pratica preços muito baixos. Hoje há muita facilidade em construir-se empresas pelos apoios que existem a nível de fundos comunitários, coisa que não acontecia no passado, e as pessoas acabam por criar novas empresas construtoras pequenas que também nos fazem bastante moça, porque o know-how existe, portanto, por norma são colaboradores que saem de empresas de grande dimensão, se estabelecem e começam também a trabalhar e a criar-nos aqui algumas dificuldades, mas pronto, nós temos tido a capacidade de ultrapassar tudo isso, de superar essas adversidades e estamos preparados para mais este desafio, que não é fácil, até porque nós antes do Covid portanto, a indústria de moldes já estava a passar uma fase extremamente complicada. Porque pela indefinição também que existe no setor automóvel e pela indefinição que existe noutras coisas, como era o Brexit, como é, portanto, a relação que existe entre os Estados Unidos e a China, e tudo isso tem impacto direto naquilo que é o funcionamento das empresas. Eu, pegando no setor automóvel e na quebra do setor automóvel, faço a pergunta ao Renato Pinho, que é, o setor automóvel está em quebra ainda antes da pandemia, sendo que a Mola Plástico faz produção de moldes para o setor automóvel. Há a perspectiva de aumentar a aposta noutras áreas, noutros setores de produção? Como o Carlos falou, nós também temos uma incidência bastante elevada no ramo automóvel. Obviamente que se calhar esta questão que se instalou do Covid acaba por nos obrigar a tentar incrementar noutros tipos de áreas, de nichos, e possivelmente o facto do ramo automóvel estar nesta indefinição vai nos obrigar a esse tipo de estratégia, a tentar alavancar através de outros setores de atividade. Mas há algum setor que estejam planeados ou que assim, essa perspectiva? Qual é que é o maior setor, depois da área do setor automóvel, qual é que é o setor mais... O da embalagem, depois o do mobiliário também, eventualmente aproveitar um ou outro nicho de mercado
em complemento com algumas situações até intragrupo e podermos alavancar outros nichos de mercado dentro das duas empresas também. Faço uma pergunta geral agora. Em 2019 a empresa aparece no 18º lugar no ranking nacional de moldes, com uma faturação de mais de 9 milhões de euros. São números simpáticos para a empresa? Pelo contrário, são números nada simpáticos. A empresa, por norma, tem um nível de faturação na ordem dos 12 milhões de euros e o ano de 2019 representa a quebra que nós falamos aqui há pouco. Uma quebra de 12%. Uma quebra de 12%, portanto, Se começou a sentir. foi algo que se começou a sentir, porque estávamos muito envolvidos naquilo que é o trabalho para a área automóvel, mas, como eu disse, nós temos as portas abertas para toda a tipologia de moldes. O ano 2019 acho que foi um ano um bocadinho difícil para quase todas as empresas de moldes, umas que tiveram mais impacto, outras menos impacto, mas já não foi um número muito simpático, porque portanto, o valor de faturação, se correspondesse àquilo que é a média ou àquilo que é a normalidade da empresa, nós provavelmente não estaríamos em 18º, estaríamos se calhar em 11º ou 12º lugar, portanto, que é um lugar que a empresa, por norma, costuma ter no que diz respeito ao ranking das empresas de moldes. E isto, claro, nós estamos a considerar a outra empresa do grupo, porque há muitas empresas de moldes, pelo menos uma ou duas que eu conheço, que têm os plásticos integrados nos próprios moldes. Não é? Se nós falássemos na integração das duas empresas, estamos aqui a falar de uma faturação de 22, 23 milhões. Isso quer dizer que a Jolus, neste momento, fatura mais que a Jolus, ano passado, faturou mais do que a Moldoplástico, e este ano também vai faturar, porque a Jolus está precisamente naquele plano que eu dizia há pouco, que apesar de ter nascido em 1971, apesar de ter sido fundada em 1971, a empresa durante muito tempo foi uma empresa apenas que servia de complemento da Moldoplástico, que a Dona Helena sabe muito bem disso, e tinha alguns pequenos clientes em regime de subcontratação. Mas a partir de 2000 a empresa começou, porque não, pensou, e acho que foi um passo muito bem dado por quem estava na altura, porque não criar uma gama própria de produtos, tendo em conta aquilo que é o know-how que existe dentro de portas. E, portanto, a criação de uma linha de produtos, neste caso no mobiliário de exterior, foi quase que uma consequência natural daquilo que era a experiência interna. E portanto, basicamente com isso, fez com que a empresa apenas começasse a ser uma empresa com alguma dimensão a partir daí. Porque até aí, portanto, aquilo que era a sua faturação eram valores residuais e, portanto, tinha a ver com aquilo que eram basicamente mais as relações entre o grupo, entre as duas empresas. A partir daí começou a ser uma empresa produtora e depois, a partir de 2008, 2009, que dá-se assim um certo boom, o que significa que a empresa neste momento está naquele nível de crescimento que eu dizia há pouco. E a Moldoplástico continua no nível de estagnação? Ou... A Moldoplástico, para aquilo que é a capacidade que tem no momento, não está no nível de estagnação. Portanto, nós temos uma capacidade instalada, temos um determinado tipo de máquinas, sabemos que se funcionarmos em parâmetros normais, conseguimos chegar a uns 12, 13, 14 milhões. Esse deveria ser o nosso objetivo. Agora, nós temos tido anos um bocadinho difíceis, atípicos, fruto de todas estas incógnitas que têm surgido, fruto desta crise grande que surgiu, e, portanto, por muito que a gente queira, muitas das vezes, portanto, não conseguimos lá chegar, não é? E, portanto, se não conseguimos lá chegar, não é porque não tínhamos capacidade, é porque não entram encomendas ou porque não conseguimos satisfazer, muitas das vezes, aquilo que o cliente pretende de nós, porque nós estamos aqui para trabalhar e para tentar ganhar dinheiro, não é? Nós não estamos aqui para fazer moldes para perder dinheiro. Portanto, isso às vezes acontece, porque, portanto, os processos nem sempre decorrem conforme a gente queremos, mas nós podíamos aceitar muitos moldes aí a preços extremamente baixos, mas não estaríamos a ser profissionais naquilo que diz respeito a uma gestão da empresa. Comparando os dados de 2019 com 2020, 2019 já houve aqui uma quebra de 12% e os números não foram simpáticos. Qual é que é a realidade de 2020 na Moldoplástico?
É assim, em termos de moloplástico, a realidade é que este ano, uma vez mais, temos que referir isto, é um ano completamente atípico. E obviamente que a partir de meados do ano começou-se a sentir uma quebra muito grande em termos de volume de entrada de encomendas. Perspectivamos possivelmente reduzir a faturação. Quantificar, diria que teremos talvez uma quebra face ainda ao ano anterior entre 10% e 15%, mas pronto, acho que isso vai ser transversal a todas as empresas de moldes, porque efetivamente a partir de uma certa altura tem-se sentido uma travagem a fundo de novas encomendas, de muita indefinição. Está tudo muito ainda indefinido, não se sabe. As outras entidades com quem nós trabalhamos têm vindo a dilatar no tempo o firmar das encomendas. Uma pergunta que é uma curiosidade: o setor automóvel é um setor forte. Qual é que é a marca do setor automóvel com quem vocês mais trabalham ou que recebem este tipo de... E qual é que é, o que é que vocês produzem? Só como complemento à informação do Dr. Renato, nós fazemos parte da direção da Cefamol. A Cefamol é uma associação que compreende várias, ou quase todas as indústrias de moldes em Portugal e plásticos também. E, portanto, aquilo que é o panorama geral é um panorama de extrema dificuldade relativamente ao ano corrente. Aquilo que nós prevemos, e as várias reuniões que temos tido mais do que uma reunião mensal, precisamente para ver se conseguimos, junto das entidades, neste caso perante o Governo, mostrar aquilo que é a dificuldade que o setor está a viver. Aquilo que nós basicamente também sentimos é que, portanto, esta redução abrupta das encomendas, porque devido à incógnita que existe, quando é que vai terminar a pandemia, todos os projetos, no fundo, nós tivemos casos aqui de projetos que já tinham entrado e que ficaram suspensos porque, portanto, o cliente decidiu, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer, estamos a falar ainda em abril, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer e, portanto, nós vamos cancelar este projeto. Portanto, isto está a acontecer, isto é transversal a quase todas as indústrias, mas principalmente no setor dos moldes, que é aquilo que estamos a falar, portanto, isso aconteceu muito em quase todas as empresas de moldes. Portanto, há uma grande incógnita, há enormes desafios pela frente, nós não sabemos o que é que vai acontecer, nem sabemos quando é que isto vai retomar. Sabemos que isto tem que retomar, porquê? Porque ninguém consegue viver, portanto, com uma crise económica tão acentuada, e as coisas vão ter que animar. Agora, quando é que vai, portanto, nós não sabemos. Como disse, nós temos vindo a trabalhar juntamente com a Cefamol, fazemos parte da direção, no sentido de apresentar um conjunto de medidas que possam, de certa forma, ajudar-nos a ultrapassar esta fase mais difícil. Mas, no geral, se eu disser que uma grande parte das empresas de moldes vai reduzir quase 40% a 50% da sua faturação, se calhar não estou longe da verdade. Portanto, estamos a falar de empresas de grande dimensão, que existem a nível nacional, não só em Oliveira das Meias, como também na Marinha Grande, que são os dois polos mais importantes no que diz respeito à indústria de moldes. Portanto, estar neste momento com esta incógnita, certeza, portanto, a dizer aquilo que vai acontecer ou como é que nós vamos superar isto, nós sabemos que vamos conseguir superar e temos fé e acreditamos que isso possa acontecer. Mas perante esta realidade não há perigo para a economia das empresas e também para o setor do emprego no concelho? Claro que há perigo. Porquê? Porque as empresas têm as suas estruturas, as estruturas têm custos fixos que nós sabemos quais são e, portanto, se não entram encomendas, se as encomendas não fazem face àquilo que é as matérias-primas que nós temos que comprar para o próprio molde e para esses custos fixos, portanto, nós não vamos conseguir sobreviver, não é? Aquilo que nós pensamos é que, apesar das dificuldades todas que sentimos e termos feito até um percurso interessante, mesmo tendo reduzido a nossa faturação ano passado, a verdade é que nós conseguimos criar aqui um conjunto de situações internamente que nos está a permitir aguentar esta quebra do volume de vendas com os nossos próprios meios, não é? Recorrendo também a alguns apoios que têm sido disponibilizados
por parte do Estado. Mas estamos numa situação delicada, porque se imagina, se isto se prolongar por 5 ou 6 ou 7 meses, há poucas empresas que vão conseguir aguentar este tipo de situação, e aí, portanto, teremos que ponderar em medidas mais radicais, eventualmente. Nós, portanto, nem sequer que está neste momento em cima da mesa, nós nem sequer fazemos isso, mas nós temos conseguido aguentar, e portanto todos os nossos funcionários e colaboradores, a quem nós estamos muito gratos, porque temos colaboradores que efetivamente muitos deles vestem a camisola, têm conseguido, portanto, fazer face àquilo que é também outras dificuldades que surgem nestas alturas, que é os poucos moldes também que entram. E nós no início do ano, como estava a ser dito aqui bem, nós no início do ano estávamos praticamente em contraciclo em relação a todos os nossos concorrentes, porque já os nossos concorrentes não tinham trabalho e nós estávamos carregados de trabalho. Nós até agosto tivemos sempre muito trabalho dentro de portas. A partir de agosto começamos a sentir aqui uma redução bastante significativa. Portanto, e temos necessidade, dentro do trabalho que temos de portas, de cumprir prazos, e, portanto, e só graças também às nossas equipas é que nós conseguimos fazer face a isso. Agora, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Lá está, vamos ver o que é que vai acontecer na indústria automóvel, vamos ver quando é que acaba a pandemia. E relativamente à outra pergunta que fez, do setor automóvel, nós trabalhamos para as OEMs, que são, no fundo, empresas que estão... Nós não trabalhamos diretamente com as marcas, ok? Então, nós trabalhamos para empresas que depois vendem o produto final à marca. Podemos trabalhar para a Renault, fazemos aqui para a Porsche, fazemos para qualquer marca do setor automóvel, mas não trabalhamos diretamente. Porquê? Porque nós não temos a parte da injeção, nem somos uma empresa com uma dimensão que permita que possamos trabalhar diretamente com a marca. Portanto, trabalhamos sempre com empresas que estão numa segunda linha e que, por sua vez, depois nos atribuem os moldes. Mas a pergunta era se há algum exemplo de algum molde, de alguma peça de um carro que seja... Fazemos todo tipo de peças, para-choques, grelhas, por exemplo, para vocês sabem qual é que foi o molde que fizeram para... Sim, nós para um carro. Nós sabemos o que é que fazemos. Mas é basicamente dentro disso que eu lhe estou a dizer. Basicamente são os para-choques, são moldes de grandes dimensões, são os painéis de das portas, são aquilo tem um nome em inglês, que é o trim, que são no fundo as consolas da parte central do automóvel, são cabos de rodas, portanto, fazemos todo tipo de peças. Então, se houver aí um Porsche a passear, há muitos carros que andam aí a passear, que andam aí a circular e que efetivamente têm peças cujos moldes foram produzidos por nós. Não é só para carros, pode ser para caminhões. Sim, exato, caminhões, para caminhões. Isto no que diz respeito ao setor automóvel, outras áreas.